Talvez, né? Pela pouca, pelo, pela pouca letra, ou pouco estudo que tinham. Era mais da roça, era mais de trabalhar e ter fé em Deus. Trabalhar e ter fé em Deus. Era mais assim. Então, talvez por isso eles não estiveram tão envolvidos aqui no humano no centro. Né? Talvez. Mas hoje os pastores têm sofrido um pouco para poder conseguir conduzir rebanho e tirar esse foco. Mexer assim. E quando o pastor ele vai tentar voltar-se para cá, ó, o teocentrismo, para Deus no centro, quando ele vai tentar voltar, a igreja acha a palavra um pouco dura, um pouco pesada. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus pregando palavra. Veja que nem sempre ele estava dando pão para os outros, né? Teve uma hora que ele estava pregando palavra. O texto, João nem escreveu, nem registrou, nenhum, na verdade, registrou qual era a palavra. Já pensou se tivesse registrado, né? Registrado de João. João registrou o de João Batista. Arrependei-vos, raça de víbora. Ou seja, deu um trechinho ali, um spoiler, né? Só um recorte, um short da pregação de João Batista. Arrependei-vos, raça de víbora. Eu recebi um estudo ao vivo, né? Chegava assim, fechado. É isso, fechado. Fechado, né? É. Aquele dia ficava tão assim marcante que até as pessoas que não eram crentes, nem isso estavam crentes. Nem ia, né? Aham. Mas quando diz a tal que as contas eram velhas, chegava. Por ali, é. Nesse dia, não ia. Não. Fechado. É. E por que era porta fechada, né? Porque o pastor queria uma conversa direta. Os crentes dele. De conserto, olha, está acontecendo isso. Mas qual era o cuidado deles, a intenção deles? A intenção era não gerar escândalo. Porque porta aberta, quem passa na rua escuta. Aí se de repente escutar, na hora que ele estiver repreendendo o irmão pelo erro dele, aí, vixe, olha o irmão. Olha o que os irmãos estão fazendo, né? Ou seja, o ímpio lá fora não vai entender. Era uma conversa particular, a sós ali, de pastor e igreja. Né? Por isso que eles faziam isso. Aí outros já disseram assim, não, tá errado, essa porta fechada tem que abrir. A ceia também era porta fechada. Ceia também, né? Enfim, e aí os pastores, eles começaram eles têm esse trabalho de repreender o rebanho, repreender a ovelha. E Jesus, numa pregação, o povo começou a ir embora. E foram mesmo, viu? Só saindo. E saindo, e saindo, e saindo. E aí os discípulos preocupados disseram assim, mestre, o povo está indo embora. Essa palavra está dura. O povo está indo embora. Jesus fez o quê? Alisou a cabeça dele e disse, vixe, rapaz, oh meu Deus. Oh, me perdoe, ô irmão, me perdoe, irmão. Não, irmão, vá não, irmão. Ô irmão, volta aqui, irmão, me perdoe, porque eu estou meio cansado hoje, eu estou esgotado, sabe? Me perdoa, volta aqui. Foi assim que Jesus fez, não? Jesus, ele alisou o discípulo que chegou, rapaz, muito obrigado por ter me alertado. Nem estava me tocando, nem percebi, ó. Muito obrigado. Foi isso que Jesus falou, não? Foi o que Jesus disse. A resposta de Jesus. Quer ir com eles? Né? Ou seja, se fosse um pastor hoje falando isso, é igual o irmão pregou aqui na culto dos varões, não foi? Foi, culto dos varões, igual que eu estou lembrando agora, terça-feira o irmão pregou, e ele pregou algo parecido com isso aqui. E aí ele disse assim, se você ouve isso de um pastor hoje, você nunca mais que pisa aqui. Né? Não foi aqui? Foi, terça-feira, acho que ele falou isso aqui, no culto, né? Ele pregando agora. Aí ele falou assim, se você recebe uma repreensão dessa, e na frente dos outros, não tem esse negócio de, quando terminar o culto, eu falo contigo. Era na hora da pregação. Na hora que ele disse, quer ir com eles também? E aí, se a gente for analisar, hoje em dia as pessoas não têm esse preparo sentimental, psicológico, emocional, de receber uma repreensão e permanecer firme. E aí os pastores, eles estão afrouxando isso.
Por quê? Preocupado com o quê? Para não magoar. Não magoar o quê? O ser humano. Não magoar o quê? O ego. O ego. Aí, preocupado para não magoar, se recusa a usar da palavra. Entendeu? E aí, muitos pastores estão fazendo isso. A questão, não vou nem entrar nesse mérito, mas só por cima, a questão da disciplina. Por que diminuiu disciplina na igreja? Por que não tem mais disciplina? Tá certo que algumas disciplinas eram meio que exageradas, outras eram meio desleais. Estava vendo isso aí. Mas percebamos nos tempos, né? Período de transição, período da Idade Média, que foi considerado a alta e a baixa, e considerando a alta o período mais próximo de Deus e a baixa o período mais distante de Deus, mais humano do que Deus, do que divino. E aí, se a gente for analisar hoje, parece que as pessoas estão mais para o lado humano do que para o divino. E eu falo as pessoas no geral, inclusive os líderes. Os líderes, eles estão mais humanos do que divinos. Isso é bom ou é ruim para a igreja? Para a igreja, porque a igreja ela tem uma missão. Ela não é terrena. Ela foi comprada aqui, mas ela não é daqui. Então ela não é terrena. A missão dela é se preparar ou estar preparada para encontrar com seu noivo. Sair daqui, nós não somos cidadãos daqui, cidadãos do céu, né? Então, olhando por esse aspecto, nós não devemos ser humanos. É para a gente ser seres espirituais. Participar do culto, né? E aceitava. Aceitava, cumpria. Reconhecia o erro. E aí hoje não, se disciplinar, se afasta, sai falando, detonando, dizendo que aquele pastor não tem visão, aquele pastor está matando as ovelhas, não sei o quê. Mas, enfim, claro que existe exageros, né? Existe exagero. E existe moderação. No que diz respeito aqui, eu vou avançar para a gente não... Só para mim tentar chegar aqui mais adiante, mas nessa conduta pastoral a gente vai ver dentro das epístolas, tá? Aí aqui ele diz assim, que no século XXI, com a difusão de meios eletrônicos de escrita, o futuro do gênero, o gênero aqui que ele está falando é de epístola, tá? O futuro do gênero parece se revigorar, porém em outros moldes e estilos. Por que ele está falando isso? Porque em contrapartida com carta, a epístola, ela com o passar do tempo, inclusive aqui nesse período do iluminismo, ela teve uma conoticidade de não mais ser aquela epístola naqueles termos que a gente classificou aqui, mas de ser considerado também um prólogo. Um prólogo poderia ser uma epístola. O que é prólogo? É uma introdução, só um começo. Então, se, por exemplo, naquela escrita, aquela mensagem, na introdução, você está fazendo um texto grande, mas só na introdução você já narrou o que competia à epístola, por exemplo, ter a opinião, ter a manifestação, ter essas características, então poderia sim considerar já uma epístola. Não precisava do teor, da essência, do corpo, bastava aqui no prólogo, bastava na introdução. Introdução tendo, isso já foi um conceito aderido já aqui no iluminismo. Perceba que já foi mais flexível, né?
Assim, lá na Idade Média, era o teor, é o corpo, a mensagem. Ela toda precisa ser assim, era uma epístola. Já no Iluminismo já foi flexível, disse, não precisa ser todo não, basta aqui o prólogo. E aqui ele está dizendo, já no século XXI, que é o nosso, com a difusão de meios eletrônicos de escrita, o futuro do gênero parece se revigorar, porém em outros moldes e estilos. E aí, ele deixou aqui aberto, e como ele deixou aberto, a gente não consegue definir com clareza, mas trazer aqui para a nossa compreensão, a epístola, hoje, no século XXI, devido aos meios eletrônicos, os meios digitais que estão, ele ganhou um corpo de poder, sim, ser semelhante a uma carta. Isso para nós aqui. Do flexível passou a ser um sinônimo. Já, se a gente for olhar lá para a primitiva, não. A primitiva não era. Tinha que ser o corpo inteiro. O corpo precisava falar das manifestações. E aí vem aqui no nosso material o que significa as epístolas pastorais. As pastorais são livros canônicos do Novo Testamento. Foram escritas por Paulo de Tarso e se dirigem a Timóteo e a Tito. São agrupadas desde os primeiros séculos do cristianismo num só corpus. Foram chamadas pela primeira vez de epístolas pastorais já no século XVIII. O título é apenas parcialmente uma descrição do seu conteúdo, pois não são estritamente pastorais no sentido de fornecer instruções sobre o cuidado das almas. Ou seja, se a gente for analisar, por que chama epístola pastoral? É porque está falando somente um assunto sobre pastor? Não. É porque ela é endereçada para alguém que está pastorando. Pastoreando, né? Pastoreando. Não é pastorando. É outro sentido. É pastoreando, né? Então, ela é considerada epístola pastoral porque é endereçada a alguém que está na condição de pastor. De liderança. Exato. Por isso que é pastoral. A designação, está aqui, a designação de pastoral é por serem dirigidas a pessoas que tinham responsabilidades pastorais. Diferente das demais epístolas paulinas, quando se destinam a uma igreja ou a um grupo de igrejas. Né? Aqui mais adiante, nós vamos ver que 1 Timóteo, como é a primeira que se inicia das epístolas pastorais, ela foi escrita na Macedônia e provavelmente lá em Filipos, no ano 64, durante o intervalo entre o primeiro e o segundo aprisionamento de Paulo em Roma, lá de Atos 28. Com relação ao contexto histórico, geográfico e cultural, faz-se necessário dizer que Éfeso, ou seja, lá onde Timóteo estava, Timóteo, irmãos, ele exercia a função, a gente vai ver quando chegar lá para Timóteo, né? Quando chegar lá em Timóteo. Mas Timóteo, ele estava pastoreando a igreja lá em Éfeso, e Éfeso, lembra que é a igreja onde tinha a deusa Diana, né? Que é a igreja da fertilidade, a deusa da fertilidade. Então, as suas sacerdotisas eram promíscuas, eram, para o nosso popular de hoje, eram prostitutas. Faziam orgias com os seguidores da Diana, os adeptos da fé pela Diana, né? Que na verdade, acho que nem fé tinha, né? Que era carnalidade pura, né? Só que assim, como era tida como a deusa da fertilidade,
havia, pela história da deusa Diana, acredita-se que quem buscava mais a ela eram homens e mulheres que eram tidos como estéril. Eles não tinham a habilidade de gerar filhos. E aí, como eles tinham essa dificuldade, eles iam para lá para serem, tipo, ungidos ou consagrados. E aí, o ato era meio de dizer: a deusa Diana vai te abençoar. Então, persevera, continua. Entendeu? Era assim, nesse sentido. Mas, mesmo sendo assim, é promiscuidade pura, né? Era um centro de... Éfeso era a capital e o principal centro de negócio da Ásia, que hoje é parte da Turquia. Era um centro de transporte marítimo e terrestre, tão importante quanto a Antioquia, na Síria, e Alexandria, no Egito. Para quem não sabe, a capital do Egito, né, na época, era Alexandria, aquela região. A capital do Egito, não. A região de Alexandria, lá no Egito, era a região mais próspera, era de destaque. Portuária, onde circulava o comércio, era Alexandria. Era o local onde girava a economia e crescia, era lá, Alexandria. E Antioquia, na Síria. A Antioquia da Síria, né? Porque tem a Antioquia da Pisídia. E a Antioquia na Síria, que é o local onde gira o comércio. Então, era nesses locais que Paulo também visava para implantar igrejas. E Éfeso era assim, era uma capital muito próspera, muito populosa. E era lá que estava inserida a igreja, implantada a igreja. E Timóteo era o pastor da igreja lá em Éfeso. O negócio era sério, e era jovem, né? Um jovem, numa capital dessa, menina, era desafiador, viu? Desafiador. Difícil, viu? Mas Timóteo é guerreiro. E Éfeso era uma das maiores cidades no litoral do Mediterrâneo. Uma cidade com suas peculiaridades. Progressista. Parece a época de hoje, o Brasil, né? Querendo ser progressista. E rica e idólatra. Os valores morais não eram os melhores. Praticavam-se ali torpezas e cultos a diversas divindades, sendo o principal o culto à deusa da fertilidade, a Diana, dos Efésios. A cidade ocupava um lugar estratégico para o comércio, que, dentre outras coisas, girava em torno da manipulação do ouro. Apesar de toda a riqueza material que tinha lá em Éfeso, toda a riqueza material, veja bem isso aqui. Em sua terceira viagem missionária, Paulo encontrou ali um povo não só atolado na decadência moral, como também na cegueira e pobreza espiritual. O nível cultural que se revelava naquela cidade era excelente, destacando-se ali os estoicos e os epicureus, os filósofos que contenderam com Paulo em Atenas, né? Contendiam com Paulo em Atenas. Os epicureus ensinavam que o prazer é o sumo bem dos homens. Os estoicos, ao contrário, ensinavam que o prazer nunca deve ser o motivo de nossos atos. Ou seja, um contra o outro. Enquanto os estoicos ensinavam que não deve ser o motivo dos nossos atos, no prazer, já os epicureus falavam que esse é o sumo, é o ápice. Então, a gente vê aí confronto de ideias, né? E se a gente for analisar, muitas pessoas vão aderir hoje a esses ensinamentos. E nós, como igreja, na condição de igreja, precisamos refutar e mostrar que o prazer da vida, o prazer de viver, a satisfação e a motivação precisa ser Cristo. Cristo. Eu não. Eu jamais. O ego nunca. É Cristo. A gente precisa voltar para a época que é Deus no centro. Ainda que o mundo diga é trevas. Isso aí é pura ignorância. Eu já ouvi pessoas falar assim,
e pessoas bem pertinho de nós, que moram nessa rua ainda mais, na rua da igreja. E falou que ser crente é coisa de quem não tem o que fazer, de desocupado e que não tem um pingo de juízo. Tá vendo? Ué. Mas é isso. E nós, como cristãos, precisamos refutar essas coisas e mostrar para eles que o prazer é Cristo. A gente não precisa de uma festa onde tenha bebida alcoólica ou mesmo sem ser alcoólico, mas bebidas ilícitas na mesa para ser um momento alegre. Não precisa. Basta Cristo estar presente. Né? Zenão de Sítio, o fundador dessa seita, aconselhava os seus discípulos a dominarem os seus sentimentos para resistirem o mais possível todas as influências externas. Os estoicismos alcançavam um grau de insensibilidade que se assemelhava muitas vezes à dureza, ou seja, eles eram frios. Os estoicos, os estoicismos, eles eram frios. As epístolas pastorais tinham como propósito pronunciar encorajamento e instrução a Timóteo, um jovem líder. Não foi Paulo, o fundador da igreja em Éfeso. Certamente foram um dos discípulos de João, talvez o próprio Apolo, aquele pregador eloquente. A gente viu lá na carta as Paulinas, né? A gente passou e viu lá que possivelmente Paulo não foi, na verdade, o fundador de Éfeso. E certamente foram um dos discípulos de João, talvez o próprio Apolo. O que se destaca nesta igreja é que não basta uma igreja ser cristã, unida e cultivar vários outros valores importantes na vida do povo de Deus. Ela deve ser cheia do Espírito Santo. Não basta apenas ter a herdade da eloquência, precisa ser avivada pelo poder de Deus. Ao chegar ali, Paulo estranhou ao ver uma igreja tão pequena, apenas com alguns poucos discípulos, em Atos 19:1. Né? E o problema histórico e teológico das epístolas pastorais está inextricavelmente com a questão da autoria ou não das epístolas de Paulo. E aí aqui ele vai trazer o cânon de Marcião, que nessa época tinha um certo peso. Marcião é aquele que eu comentei, o cânon de Marciano, né? O latim. E aí, os irmãos lembram? Eu falei que ele apresentava como sendo dois deuses, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento, onde o Deus do Antigo Testamento era um Deus perverso. Isso é Marcião, né? Ou Marciano, Marcione. É o cânon de Marcião. E no cânon dele, ele foi o primeiro, apesar de ter sido herege, mas foi o primeiro a apresentar e quando apresentou nesse contexto. E era um contexto que era aderido pelas pessoas. Se a gente for olhar, até hoje tem pessoas que defendem isso, dizem assim, não, Deus ele tem pessoas, né, lá fora, isso é lá fora, que diz que não consegue ver um Deus bom, vê um Deus mau. Que Deus é esse que, por mais que a pessoa se esforce, mas se ela não atingir um nível, um grau de santidade que ele quer, ela pode não alcançar a salvação e ainda ser lançada no inferno. Aí, lá fora, né, a pessoa... eu fiz um curso numa escola aqui no Ceará, e no intervalo eu conversava com pessoas, e dentro dessas pessoas tinha um que ele se intitulava ateu. E aí ele falava muito sobre isso. E ele disse que era ateu e tal. Aí eu comecei a puxar assunto com ele, conversar, ouvir ele, porque eu entendo que qualquer pessoa que é frustrada com Deus, ela tem um porquê. Ela tem um motivo forte. Ela pode falar 1 milhão de coisas, mas ela tem um motivo forte lá atrás. E aí eu conversando com ele, conversando e extraindo, deixando ele desabafar, ele falar um monte de heresia. Mas aí lá no final ele começou a contar. Eu falei assim, como surgiu assim, como aconteceu de tu começar a pensar essas coisas de Deus? Ele, não,
Aí ele foi dizer que a mãe dele era uma crente, muito crente, de viver na igreja assim, de oração, de revelação, Deus usar ela para outras pessoas, e era assim algo fenomenal, extraordinário. E ela foi acometida por uma doença, e dessa doença não voltou mais. E ele ficou revoltado, dizendo assim: como é que pode, Deus? A minha mãe te serviu. Se tem alguma mulher mais fiel a Deus do que ela, eu não conheço. E o Senhor permitir que ela passasse por tudo isso aí, doença assim grave, sofreu e sofreu até a morte. Aí ele ficou frustrado com Deus, decepcionado, e começou a dizer que... Aí eu falei para ele assim: mas eu entendo a tua dor, e eu classifico como sendo um desapontamento, né, com Deus. Não é que Deus não exista, ele apenas agiu com a execução do plano dele na vida da sua mãe, que apesar dela ter passado por tudo isso, de dor e sofrimento, e depois partir, mas todavia ela experimentou do Deus vivo e verdadeiro, e pôde mostrar para você e para todos os outros quão grande Deus é. E é Ele que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Nenhum de nós somos eternos aqui na terra. Deus tem uma eternidade para nós no céu. E para ir para lá, a gente precisa sair daqui. A sua mãe saiu daqui, mas agora ela está lá. E aí ela deixou a mensagem, deixou o legado, que o Deus que ela serviu é o Deus justo e verdadeiro. E ele ficava ouvindo, e sempre no intervalo, eu comprava uma merenda e me recuava. Aí de repente ele chegava lá. E aí foi indo, aí chegou um dia que ele chegou para mim alegre, aí disse assim: ei, eu fui pro culto ontem. Né? Você já tinha ido pro culto, né? Que era segunda-feira o curso. Fui pro culto ontem. Aí foi mesmo, que bênção, graças a Deus. Aí o pessoal ficaram me olhando assim, não sei o quê, aí já foi para aquela parte, né, dos olhares. Não se preocupa não. Isso aí é porque as pessoas, umas estão alegres, mas estão com vergonha de chegar até você. Você fica feliz, né? Mas fica assim: eu não vou lá não, vai tu não, vou não. Aí fica assim, retraída. E outras ficam olhando porque fica imaginando: será que ele está aqui para querer servir a Deus mesmo, ou ele está aqui para confrontar com alguém? Então assim, nesse contexto, não ligue, olhe para Cristo, olhe para Jesus. E aí, se a gente for analisar, ainda tem pessoas hoje que acreditam nisso que Marcião fazia, né? Dizer que Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, porque era um Deus punidor, um Deus que matava as pessoas por causa do errinho. Já o Deus do Novo Testamento é um Deus misericordioso. E isso, irmão, não é verdade. Nós não temos dois deuses, um agindo no Antigo, outro no Novo, um bom e um ruim. Não. Deus é um só e Ele é bom. Vai lá, né? Vai de Senhor. Vai de bicicleta hoje. Vai de Senhor, viu? E nós precisamos simplesmente crer que o Deus que nós servimos, Ele tem o seu plano, e o plano dele é maior do que o nosso. Aham. Não teria coerência, né, na própria divindade. Não teria harmonia, concordância entre eles. É muito simples. Para nós, assim, é fácil, porque a gente já crê, já tem fé, já acredita nesse sentido, né? Mas para quem não acredita, fica assim meio que difícil de ficar convencido, né? Hã? Como desculpa, exato. Exato. Eles se refutam nisso aí, eles se refugiam nas desculpas, né? Mas esse cânon de Marcião, ele realmente caiu por terra, não prevaleceu. Isso aqui
Eu estou só falando porque foi o primeiro e ele entra para a história. Mas depois dele, aí a igreja apresentou o cânon dela. E aí, no cânon da igreja, ela colocou o que nós temos hoje. Não necessariamente assim, tudo que nós temos hoje, porque, obviamente, foi a igreja católica, né? E aí ela colocou dela o que nós temos hoje e mais alguns, porque eram muitos, muitos. Só que, depois que foi canonizado, os livros foram canonizados, e o critério era muito elevado, veio, então, o período da Idade Média, aonde houveram alguns ajustes. Veio também o período do século XIV, em 1304, se eu não me engano, em que foi reanalisado alguns pontos. E aí depois vieram as escritas, os registros, e aí vieram as traduções das Bíblias. E aí cada um analisava, todos eles procuravam sempre ir para os originais, para depois voltar. E aí alguns tiveram como fonte a Vulgata Latina. A Vulgata Latina é uma das primeiras. E outros iam diretamente para a Septuaginta, pegando as cartas do Novo Testamento, os Evangelhos, e outros começaram a reunir. E se a gente for olhar na Idade Média, a Idade Média com a Idade Moderna, o período do Iluminismo, esse período ali foi onde eram muitos teólogos se reuniam para discutir as Escrituras, o teor doutrinário, essência e dogmas, para reunir e dizer, é essa aqui. E aí é onde a gente vai ver as Bíblias que a gente tem hoje. Ela já é fruto dessa discussão. Algumas outras diferentes que você vai ver é porque elas estão voltando. Ou voltando, indo mais para trás antes de ter sido formulado, ou porque eles pegaram outros teólogos que estiveram nas reuniões, mas que a base deles, a tese deles não foi aceita. E aí hoje aparece com outra roupagem dizendo assim, ó, eu descobri uma coisa que ninguém sabe. Cuidado, porque às vezes esse descobrir o novo, ele foi rejeitado lá atrás. E aí como foi rejeitado, ficou guardado, escondido. E aí hoje aparece como sendo novidade. Entendeu? Então tem que ter cuidado, por isso que é muito cauteloso. E aí os pastores hoje, eles têm esse desafio pela frente, de pregar sem estar nem ofendendo o ego e nem massageando o ego, né? Nenhum nem outro. E eles precisam sempre estar aqui, ó, colocar Deus no centro. E junto a isso, ter habilidades e conhecimento com as traduções, as escrituras sagradas, para que ele possa pregar com autoridade, propriedade e base bíblica sempre. Nesse primeiro período, que é do introdutório, eu procurei passar esse contexto histórico, para que quando a gente for, de fato, adentrar em cada epístola, aí a gente possa compreender melhor o porquê de cada pastor agir de determinada forma, tá? Isso que eu procurei trazer nesse sentido. Só para fechar, para a gente encerrar a aula de hoje, nas epístolas pastorais. As epístolas pastorais, ela é contida por 1ª e 2ª Timóteo, por Tito e Filemon. Filemon é a única delas que não é tida como pastoral. Tá? Ela não é tida como pastoral. Ela está nesse módulo da pastoral em razão de ela não pertencer, ou por ela ter sido direcionada para uma pessoa, como aquela carta pessoal que a gente falou, e pelo fato da ordem cronológica dela. É por isso que ela está inserida ali
tá inserida aqui na pastoral. Mas, na verdade, ela é uma carta da prisão. Ela é da prisão. Só que pela essência, ela foi inserida aqui na pastoral. Tá certo? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Então vamos ficar de pé para a gente orar. Agradecer a Deus.